A Ordem dos Advogados do Brasil aprovou política de cotas raciais para a instituição. A partir deste ano, as chapas que disputam cargos de direção devem ter um percentual mínimo de candidatos negros. Mais da metade da população brasileira é negra e a participação em diferentes classes profissionais revela a falta de oportunidades. Segundo dados do IBGE, os trabalhadores negros são maioria no mercado informal e nos empregos com carteira assinada ganham em média 73% menos que os brancos. Os negros e pardos ocupam apenas 10% dos cargos de chefia. Na advocacia, eles são apenas 1% dos advogados trabalhando em grandes escritórios do país. Para aumentar a participação dos advogados negros, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou a política de cotas raciais em cargos de direção da instituição. Agora, a OAB Federal, as dos estados e a do Distrito Federal terão de reservar 30% das vagas nas eleições para advogados negros. A norma deve ser aplicada a partir das eleições deste ano e as chapas só serão registradas se alcançarem a porcentagem tanto para titulares quanto para suplentes. Caso não consigam candidatos para cumprir a política de cotas, a comissão eleitoral deverá ser avisada e analisar cada caso. A reserva de vagas tem validade por 10 eleições, ou seja, 30 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a política de cotas raciais na Universidade de Brasília em 2012, no Supremo Tribunal Federal. A igualdade racial está prevista tanto no Estatuto da Advocacia quanto da OAB. A instituição afirma que essa política aprovada recentemente é uma tentativa de enfrentamento à desigualdade racial. E quem comenta a decisão da OAB é Marcelise Azevedo, advogada e integrante do coletivo de juristas negras. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos e todas. Doutora, para a gente começar, né? Uma forma de reparação, essa questão de que você precisa mesmo obrigar que as instituições elas coloquem as pessoas negras em protagonismo, né, principalmente em cargos diretivos? Veja, Eveni, essa discussão em torno da reparação ou do racismo no Brasil é uma discussão muito complexa, né? Ela envolve várias vertentes históricas, econômicas, sociais. O meu entendimento, nosso entendimento é de que sim, é necessário que, de alguma forma, haja cotas, né, para que várias instituições, a OAB, nessa hipótese que a gente está conversando aqui, e outras instituições, abram espaço dentro das suas estruturas para a população negra. Nesse caso, para os profissionais e para as profissionais negras ocuparem não apenas a advocacia, mas sim funções de gestão na advocacia, porque isso, na nossa opinião, vai redundar numa modificação da visão que a instituição tem para a advocacia negra, para a situação das pessoas negras, para a situação de vulnerabilidade, muitas vezes, dessa população negra, essa população de pretos e pardos no Brasil. A legislação já é muito clara quanto a isso em diversas outras vertentes, né, doutora? Sim, e a gente tem cotas para a população negra em vários lugares. A gente tem cotas nas universidades, a gente tem cotas nos concursos públicos, a gente tem cotas em vários espaços da sociedade. Esse espaço da OAB era um espaço que era importante ser preenchido, era importante que se buscasse essa abertura dentro da OAB, né? Então, a OAB não é pioneira, né? A gente tem essas cotas em outros espaços institucionais, mas chega num bom momento e no momento em que a gente precisa discutir esse assunto dentro do nosso Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Já há pessoas negras hoje em cargos de direção na OAB ou ainda há um lapso muito grande de preenchimento, né, dessas vagas? Veja, hoje nós temos 81 conselheiros federais. São 3 conselheiros por estado, mais o Distrito Federal. E nós temos apenas um conselheiro negro. Apenas um. Conselheiras negras não temos nenhuma.
Então, aí a gente tem ainda a questão da questão de gênero. A gente não tem uma mulher negra conselheira, né? A gente tem, sim, presidentes de comissões de igualdade racial no Conselho Federal, nos conselhos seccionais, a gente tem presenças negras, mas bastante esporádicas e muito pontuais. Como fica a partir dessa mudança, né? Há uma expectativa de que haja um maior protagonismo das pessoas negras, inclusive, como a senhora disse, do recorte de gênero das mulheres negras assumirem cargos de liderança dentro da Ordem dos Advogados do Brasil? Essa é a nossa expectativa, certamente. Né? Não faria sentido se fosse diferente disso, né? A nossa expectativa é que os advogados e as advogadas negras ocupem espaços de gestão dentro dos conselhos seccionais e, por consequência, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E, de fato, a gente acredita que isso vai levar à necessária recomposição de forças e recomposição de posicionamentos dentro dos conselhos seccionais e do Conselho Federal. Dentro do coletivo de juristas negras, né? Qual a repercussão disso, qual a animação disso entre as mulheres advogadas? Veja, esse coletivo de juristas negras que aqui a gente está citando, ele é um coletivo de companheiras advogadas e também de representantes de outras, nós temos procuradoras, promotoras, juízas, e a nossa expectativa é que isso é apenas um passo, né, num longo caminho que já vem de muito tempo, né, e essas companheiras trabalhando, cada uma na sua área, no seu campo de atividade, né, a nossa expectativa é que seja um primeiro passo, né, um passo inicial. Nós vamos ficar muito atentas em como isso vai se dar nas próximas eleições. A gente tem uma expectativa de que a gente consiga, obviamente, preencher esses espaços, e a gente tem também um trabalho que de cada uma de nós, que não é feito de hoje, não foi feito para esse debate que aconteceu agora em dezembro na OAB. É um trabalho que já vem de algum tempo, cada uma no seu campo de atuação. Então, nossa expectativa é que, dado esse primeiro passo, a gente então parta para a efetivação disso com resultados concretos na gestão desses conselhos seccionais e do Conselho Federal. Isso também serve, doutora, para um aumento também da autoestima e da expectativa profissional de novos advogados que estão se formando? Eu acho que, eu não diria da autoestima, mas eu diria certamente de uma visão de representatividade, né? É muito importante a gente falar sobre isso, a gente ter a presença desses advogados e dessas advogadas na gestão, para que, como eu disse antes, essa visão que a gente tem, que é diferente, obviamente é diferente por tudo que passamos, por tudo que enfrentamos na carreira, para que a gente possa contribuir com a carreira, o desenvolvimento profissional e a ocupação de espaços de advogados negros e advogadas negras, jovens advogados e advogadas, né? Então, certamente, eu não diria em termos de autoestima, porque eu acho que a autoestima da população negra se dá em vários outros campos e a gente tem, com luta, né, com presença, buscado aumentar cada dia mais a nossa presença nos espaços, mas eu acredito que sim, a gente pode redirecionar talvez algumas carreiras, trazer jovens brilhantes advogados e advogadas para a administração do nosso órgão de classe, que é tão importante na sociedade brasileira. A OAB é um baluarte da democracia brasileira, sem dúvida, e essa é a nossa expectativa, sem dúvida é a nossa expectativa. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, pela paciência em nos atender, doutora. Mas eu agradeço o convite, para nós esse é um tema muito importante e a gente vai com certeza buscar muitas oportunidades de discutir ele ao longo desse ano de 2021, que é um ano eleitoral dentro da OAB. Ótimo, muito obrigada mais uma vez.